Olá, bem-vindo. Meu nome é Paulo Feitosa e este é o programa Ajuda do Alto. O programa Ajuda do Alto foi concebido como contraponto de autoajuda. Nós temos visto muitas coisas sobre autoajuda, mas nós entendemos que o que vale realmente, o que faz diferença nas nossas vidas é a ajuda do alto. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que nós vamos falar sobre relacionamento familiar. Temos aqui os nossos convidados, o apóstolo Luciano, a apóstola Daniela, e voltamos daqui a pouco com esse tema. Vem ficar com a gente essa próxima meia hora, você vai gostar. Se você está pensando em móveis sob medida, se liga nesta promoção. Pagamento parcelado em até 36 vezes. Repetindo, pagamento parcelado em até 36 vezes de verdade. Ligue 19 2133 1913. Repetindo, 19 2133 1913. É a JPNR dando sua contribuição na economia contra o coronavírus. Vista sua casa com a JPNR Móveis. Sua família vai amar. Muito bem, estamos de volta. Antes da gente começar a falar desse tema, que é relacionamento familiar, hoje nós temos vivido uma situação atípica, diferente de tudo que a gente viveu até hoje, que é o coronavírus, este Covid-19. E eu quero falar para você desse produto que você está vendo. Nós estamos produzindo, através de um parceiro, este produto, esse tecido que é feito, essa máscara, ele é um tecido repelente a água e óleo. Ele é um tecido e que não passa nem água, então você imagina se é capaz de passar o vírus aí. Você que tem interesse em comercializar esse produto, em revender esse produto, entre em contato com a gente no telefone que está aparecendo no seu vídeo e nós vamos te explicar sobre este produto e você vai poder trabalhar com ele e fazer uma renda extra. Apóstolo, tudo bem? Tudo bem, Paulo, mais uma vez aqui. Um prazer, uma satisfação a sua presença. Hoje falando do tema sobre relacionamento familiar, que envolve todo mundo, não é? E o senhor é bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Mais uma vez, a alegria de estar com vocês aqui. Muito bem. Apóstola Daniela, bem-vinda, querida. Olá, obrigada. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, que é o tema de convivência familiar, né? O relacionamento familiar e, sobretudo, o apóstolo, nesse tempo que a gente tem vivido, que é um tempo diferente, como nós já falamos em outros programas, eu queria que você me desse uma introdução, o que você poderia nos dar e dar. Eu gostaria muito que você pudesse falar para as mulheres que nos assistem um pouquinho sobre o relacionamento familiar, né? Porque o relacionamento familiar, na mulher, ela tem o aspecto de filha, tem o aspecto de esposa e tem o aspecto de mãe dentro de casa, né? São pessoas diferentes, mas numa mulher. E eu queria que você pudesse dizer para a gente, inicialmente, o que você acha importante para as mulheres no relacionamento familiar? Bom dia a todos que nos assistem, é uma alegria estar aqui com vocês. Realmente eu acredito que esse tema ele é muito oportuno, né? Até pelo tempo que nós estamos vivendo, como você mesmo disse, atípico de tudo que a gente já viveu. Mas hoje a visão que eu tenho acerca do que nós estamos vivendo dentro desse tema de relacionamento familiar, eu vejo isso como um resgate, né? Um resgate de valores extremamente importantes. Para nós mulheres, como você disse também, que somos filhas, que somos mães, que somos esposas, né? Somos 3 em 1. É muito importante a gente saber qual é o nosso papel dentro de cada uma dessas posições, porque a palavra do Senhor diz que nós, como filhos, devemos honrar os nossos pais. E é o único mandamento com promessa, porque diz que nós devemos honrar os nossos pais para que sejam prolongados, né, acrescidos os nossos dias na terra. Ou seja, não só vivermos bem, mas vivermos bastante. E ainda né?
complementa, não, apóstola, falando, e para que tudo te vá bem. E para que tudo te vá bem. Então, assim, como eu disse, não só para viver bem, mas para viver muito. Então, é um mandamento que a gente deve seguir, né? E eu sempre, quando eu falo com as pessoas, com alguém que tem algum problema com pai, com mãe, eu sempre digo, a Bíblia não diz que tipo de pai tem que ser honrado, se é o pai bom, se é o pai ruim, se é o pai alto, se é o pai baixo, se é o pai que abraça mais ou que beija mais. A Bíblia diz que é para honrar pai e mãe. Né? Independente de como eles nos tratam, nós devemos honrar esse mandamento dentro da nossa casa. Como esposas, a submissão, né? A submissão, ela é muito mais do que o sistema mesmo diz. O sistema diz que a submissão, ela é como se a mulher fosse capacho do homem, e não é isso, né? Eu digo que é uma submissão, ou seja, nós estamos auxiliando os nossos maridos a uma missão que foi dada a ele. Claro, não é como se o marido fosse o piloto de um avião e nós estivéssemos ali e a esposa o copiloto. O copiloto, não é isso mesmo. Muito Palmas para você, é isso mesmo. Nós estamos nessa submissão, nos colocar debaixo da missão desse homem dentro da nossa casa e da nossa família. E como mães, a Bíblia diz que pais não incitem a ira dos vossos filhos, ou seja, educá-los com muita sabedoria e graça de Deus. Muito bem, e ainda vai uma dica aí, nós sabemos que o amor encobre uma multidão de pecados, então sempre que você como pai, como mãe, tiver algum problema com o seu filho, ame mais, porque você vai perceber que funciona, viu? Apóstolo, suas considerações iniciais sobre relacionamento familiar. Bom, né, para ter um relacionamento familiar sadio, né, acho que cada um sabendo a sua posição dentro de casa ajuda muito, né? Pai sendo pai, mãe sendo mãe e filho sendo filho. São posições que junto formam uma engrenagem que faz funcionar uma casa muito, muito bem, né? Muito bem. Então, assim, quando a gente tem esse entendimento, sabendo essa posição e sabendo o que cada um tem que fazer, com certeza fica muito mais fácil, muito mais leve um ambiente familiar, uma casa, e com certeza ela funciona de uma forma extraordinária. Muito né? bem. Apóstolo, a gente vive numa sociedade que é balizada em regras, não é? E a impressão que eu tenho, às vezes, que no relacionamento familiar não se discute muito as regras, que as coisas ficam um pouco a ermo e que, às vezes, em função disso, o homem toma a responsabilidade da mulher, a mulher do homem, e isso pode complicar um pouco o dia a dia na família. Você não acha que é importante que dentro da família, dentro do relacionamento familiar, homem e mulher realmente sentem, combinem, conversem sobre a responsabilidade de cada um, ou você acha que isso realmente tem que ser feito de forma natural? Bom, já é um desafio, duas pessoas que vêm de famílias completamente diferentes, né? Às vezes uma casa, o pai era mais ativo, em outro a mãe era mais ativa, e essa criação acaba que de uma certa forma influenciando nessa nova família que está sendo formada. Muito bem né? colocado. Uma das coisas que a gente precisa entender é que está sendo criado uma nova família. Né? E quando você está criando, você está somando com alguém completamente diferente de você, que teve uma criação completamente diferente. E aí, né? naturalmente, vai precisar de novas regras. Uma das perguntas, uma das falas sempre que a gente fala, mas minha mãe fazia assim para o meu pai, ou meu pai fazia assim para minha mãe, mas na realidade são completamente pessoas diferentes, né? Não é o pai, não é a mãe. Muito bem. Uma esposa, é um marido, que está formando ali de uma certa forma uma nova família. E aí com certeza precisa ter essa discussão e esse ajuste para que essa nova família que está sendo gerada possa caminhar muito bem. Muito bem. Eu acho, apóstolo, que algumas coisas são naturais, né? Por exemplo, eu brinco com alguns amigos que são casados, eu digo, olha, quem determina quando vai pintar a casa é o homem. Agora, quem define a cor da casa é a mulher. Com certeza. É mais ou menos esse tipo de situação que tem que ter no convívio
dia a dia, não é? Com certeza, né? Eu imagino assim como uma corrida de bastão, né? Vai passando um e cada um tem o seu momento de pegar o bastão e dar aquela caminhada, aquela acelerada. Uma das coisas que eu falo muito para os casais é entender a qualidade de cada um, né? Porque a gente vê muitas dúvidas. O homem é aquele que determina toda a questão financeira da casa. Portanto, que o homem seja um bom administrador, porque Sim. tem homens que são, às vezes, que tem muita dificuldade em administrar. Às vezes a mulher pode administrar melhor financeiramente. Tem mulheres que são formadas. E isso né? não é para ofender homem nenhum. Sim, e nós como comandante, a gente precisa entender que agora quem é melhor para fazer isso? Quem é Muito melhor bem. para administrar essa área? Quem é melhor para fazer tal coisa nesse momento? Perfeito. Não entendendo isso é uma função de homem, isso é uma função de mulher. Apesar que a gente sabe que os homens são mais racionais e mulheres são mais emocionais. Verdade. E tem coisas que tem que ir pela razão e outras coisas também precisam da emoção porque é um conjunto das Muito duas, bem. né? Bom, você está vendo que não existe nenhuma regra de ouro, né? Você tem que sentar. O relacionamento familiar na sua casa vai depender das regras que vocês criarem em conjunto. E traz os filhos para esse bate-papo, cria realmente um relacionamento na sua família, de maneira que todos possam, como disse o apóstolo, serem explorados naquilo que são melhores, ok? Nós vamos para um break, voltamos daqui a pouquinho, fica com a gente. Se você está pensando em móveis sob medida, se liga nesta promoção. Pagamento parcelado em até 36 vezes. Repetindo, pagamento parcelado em até 36 vezes de verdade. Ligue 19 2133 1913. Vista sua casa com a JPNR Móveis. Sua família vai amar. Muito bem, estamos de volta. Antes da gente retomar o tema que nós estamos falando hoje, que é relacionamento familiar, eu quero te dar uma dica muito interessante. Conheça a Cadop. A Cadop é uma empresa que atua com cadeiras para todos os segmentos. Você que tem buffet, você que tem restaurante, você que mexe com festas, entre em contato com a Cadop. Fala que você viu no programa, eles vão te atender muito bem, você vai gostar muito dos produtos. Fala com eles, Cadop Cadeiras. Apóstolo, a gente, para falar do tema de família, nós poderíamos passar aqui vários programas, não é verdade? Tratando desse tema. Porque a gente vai ter o relacionamento tanto matrimonial, vamos ter o relacionamento do pai com os filhos, da mãe com os filhos, dos filhos com os pais. Eu queria que você desse algumas dicas da sua opinião. Por exemplo, na minha casa a gente tem costume de almoçar juntos, de comer, e a gente tem por hábito orar, e não é muito comum. Muitas vezes onde a gente vai, visita outras casas, outras famílias, a gente percebe que isso não é muito comum. E a gente percebe que existe um clima mais amistoso quando você faz isso, quando você reúne a família para orar, para almoçar junto, para comer. Você pensa que isso faz diferença dentro do contexto familiar, dessa convivência familiar? Com certeza, Paulo. Eu, como pastor, eu quero dar uma dica a você que está assistindo aqui. Eu passo alguns desafios junto com as pessoas que fazem parte do rebanho onde eu pastoreio. E eu vejo que às vezes eles passam por crises financeiras, passam por dificuldade, até mesmo percas. Mas o maior desafio que as pessoas sofrem mesmo se chama a área da família. Quando perde um ente querido, quando perde alguém da sua casa. Isso é a maior dor que a pessoa realmente pode sentir. Claro, nessa porque não tem terra, como voltar, não é, apóstolo? Não tem como voltar, porque uma casa se recupera, um carro se recupera, porque às vezes se perde algumas coisas, mas consegue se recuperar. Agora a família, eu vejo que quando acontece, chega esses momentos, é o maior sofrimento na vida das Apóstolo, pessoas. as pessoas têm por hábito, muitas vezes, inverter alguns valores, porque nem tudo que é urgente é importante. E a gente parece que tem a tendência a cuidar daquilo que é urgente e não daquilo que é importante. Isso, com certeza. Hoje a família é o maior patrimônio. Eu tenho para mim que a família é o plano divino do céu, onde que nós encontramos pai e filho.
nos céus. Amém. Assim como temos na terra também. Então já veio de lá a família aonde Deus nos presenteou para viver esse melhor tempo. E criar esses hábitos, como você comentou, é muito importante. Gerar relacionamento, principalmente na hora das refeições. Para os judeus, eles só comem com pessoas que têm aliança, que eles conhecem muito bem. Porque comida para eles é aliança. Tanto que o símbolo profético que Jesus deixou para nós se chama ceia, que é pão e cálice de suco de uva ou vinho, Amém. né? Então, assim, comer junto é aliança. E quando a gente faz isso em família, com os nossos filhos, com a nossa esposa, né, com aqueles que pertencem à nossa casa, a gente está renovando, gerando aliança com eles, que ao final é o bem mais precioso que um homem e uma mulher pode conseguir na face da terra. Muito bem. Apóstola, esse momento de convívio, por exemplo, na hora da gente almoçar, jantar, da gente comer junto em família, isso traz para o seio da família uma característica de conforto, de paz, de união. Agora, me parece uma coisa que deveria ser tão natural, tão simples, e o mundo moderno tem roubado isso. Eu penso que talvez essa fosse uma responsabilidade das mães, trazer isso. Você não acha ou não? O que você acha? Na realidade, se foi colocado isso como uma grande responsabilidade de mãe, de fazer todo esse ajuntamento familiar, que não está errado de maneira nenhuma, mas voltando os nossos olhos para a palavra do Senhor, é muito importante que se saiba também que a figura paterna nesse ajuntamento familiar, para almoço, para janta, para café da manhã, é de extrema importância na visão de Deus. E além disso, eu acho que é fundamental, né, não, apóstola, porque às vezes a mãe fala, vem filho, e ela tem que falar 10 vezes, e o pai quando fala, vem, aí todo mundo já obedece, é assim mesmo essa autoridade. que funciona, né? Mas quando a gente volta os nossos olhos para a palavra, a gente entende que a figura masculina, a figura sacerdotal, ela é extremamente importante justamente por isso, né? Quando a gente vê o Senhor falando com o homem, lá desde o princípio do Éden, quando o Senhor foi cobrar alguma coisa, ele não foi cobrar ele não foi cobrar a Eva, que comeu o fruto proibido, ele foi cobrar Adão. Né? Ele deu uma responsabilidade para Adão, e em Adão estava a responsabilidade de cuidar daquela mulher, e por um vacilo ele não cuidou e ela vacilou. Então Deus foi cobrá-lo, né? Então é importante que o homem saiba, a nação brasileira é uma nação matriarcal, porém, na visão bíblica, o certo é que nós tenhamos uma visão patriarcal, sim, onde essa responsabilidade de ensinar princípios, transferir valores, está muito mais na figura sacerdotal masculina do que na mulher. Por quê? Porque nós vamos auxiliar nessa transferência de valores e nesse ensinamento de princípios e tudo. Porém, é o conjunto. Sim, a palavra de Deus diz que a mulher sabe edificar, e a impressão que a gente fica é que alguns homens relaxam, tira de si a responsabilidade de realmente ser o cabeça da casa, o responsável, o sacerdote. Quer dizer, ele abre mão um pouco dessa responsabilidade, porque subconscientemente talvez ele acredite que a edificação do lar dependa da mulher, mas a autoridade, essa figura de autoridade sacerdotal, essa figura de autoridade tem que existir. Por isso que eu falei para você que a nossa nação é uma nação matriarcal. É verdade. Por quê? Porque a gente tirou essas responsabilidades do ombro dos homens, colocamos uma responsabilidade de supridor, sim, mas não de sacerdote. E às vezes isso traz carga para as mulheres, né, apóstola? Traz carga. Em Deuteronômio 6, fala acerca dessa função sacerdotal dentro de casa, que se deve inculcar, né,
colocar lá dentro da cabeça dos filhos, desde pequeno, as leis, os mandamentos, os princípios do Senhor. Quem faz isso? O sacerdote, ao levantar, ao sentar à mesa e ao caminhar e ao deitar. É verdade, que os filhos se espelhem no pai. Sim, que vem inculcando esses mandamentos, esses valores. Essa responsabilidade sobre o homem. Muito bem, bom, é uma dica que fica também para vocês que nos assistem. O exemplo que nós demos sobre o pai na casa ser o piloto e a mãe o copiloto é mais ou menos como o copiloto colocar as coordenadas de voo de forma errada e o piloto no meio do caminho vai se perder, não tenha dúvida. Então, esta função de um e esta função do outro são imprescindíveis na família, lembrando sempre que a sua tripulação, os seus passageiros são os seus filhos e essa divisão de responsabilidades tem que estar muito claro e a gente acha que é importante que neste momento em que todos nós temos passado muito mais tempo em casa, a gente crie regras, a gente reveja conceitos e a gente repense os valores que nós temos para a nossa família, tá bem? Esperamos que esse bate-papo sobre relacionamento familiar tenha valido a pena. Apóstolo, eu quero te agradecer pela presença, queria que você fizesse as suas considerações finais. Eu que agradeço mais uma vez, Paulo, sempre um prazer estar aqui com vocês e eu quero só deixar uma palavrinha, pense na família como um time. Né? Porque eu percebo que às vezes o marido diz, olha, eu ganhei, a mulher diz, eu perdi, ou eu perdi, o outro ganhou e assim por diante. Mas pense que se um ganhar, todos ganharam. O sonho de um é o sonho de todos. O projeto da casa estando bem de pé é um sinal que todos estão cumprindo a sua missão e estão realizando o maior desejo do coração de Deus e a maior alegria nessa terra que é o plano familiar que foi criado pelo Senhor. Muito bem. Apóstola? Obrigada, mais uma vez estar aqui, já fazemos parte do programa, né? Obrigada mesmo. Eu também quero deixar uma dica para vocês aí que estão nos ouvindo. Olhe para a sua casa e para a sua família e ame esse tesouro que Deus deu a você, não importa quais são os defeitos. Todos eles têm uma qualidade que vai acrescentar na vida de cada um. Né? É assim que eu vejo a minha família. Então, olhe além dos defeitos, olhe com olhos de amor, com olhos de paz, porque a palavra do Senhor diz que se os seus olhos forem bons, tudo ao seu redor será luz. Amém? Deus abençoe você e sua família. Muito bem. Muito bem, estamos encerrando esse bloco. Daqui a pouco vem Tiago e Mariana falando para os adolescentes, traz seus filhos. Eles vão ter também uma palavra falando sobre relacionamento familiar, eles que são irmãos, vão falar um pouquinho desse tema e nós voltamos daqui a pouco. Meu nome é Mariana. E eu sou o Thiago. E nós estamos apresentando a Ajuda do Alto Teens. Bom, o tema de hoje é relacionamento familiar. Mais especificamente, relacionamento familiar entre irmãos. O relacionamento entre os irmãos nunca vai ser 100%, ele nunca vai ser um mar de rosas. E eu sou a prova real disso. Durante muito tempo da minha infância, eu passei brigando com a minha irmã. Mas hoje eu já não brigo mais tanto com ela. Isso vem um pouco da maturidade, coisas do tipo. E também porque a gente percebe, né, que quanto mais você briga, mais desgasta a sua relação com o seu irmão. E você não quer ter uma relação ruim com alguém tão próximo de você quanto o seu irmão. E para você que é irmão mais novo, você tem que entender que o mais velho, ele é uma autoridade acima de você. Você tem que obedecer ele. Claro que com consciência. Você não vai obedecer ordens esdrúxulas, ordem sem sentido que ele passa para você, mas você tem que entender que ele é o mais velho e ele é a autoridade, tirando os seus pais, que sem os seus pais é você e ele pro resto da vida, independente do que acontecer. E independente do que acontecer, vocês continuam sendo irmãos. O irmão mais velho serve de exemplo.
tanto na forma de agir, quanto na forma de pensar e tudo mais. Então, da forma que você faz as coisas, por exemplo, se você trata o seu pai de uma forma mais rude, o seu irmão vai ver isso e vai se espelhar nisso. Ele vai achar que tá certo você tratar os seus pais dessa maneira. E eu sei, porque eu sou mais velho, e muitas das vezes os nossos pais acabam enchendo o saco e que a gente não gosta de, tipo, ser submisso a isso, tipo, ter que obedecer a alguns tipos de ordem. Mas a gente tem que obedecer a alguns tipos de ordem. E ter um relacionamento ruim com os seus pais prejudica só você mesmo, porque você ainda vai continuar morando na casa deles, você vai ter que seguir as regras deles, porque a casa são deles, e você vai se frustrar por não poder fazer nada, porque você ainda não mora sozinho, você não dita suas próprias regras. E eu tenho isso como base de novo com relação ao meu pai. Eu com meu pai tenho um bom relacionamento com meu pai. Então eu percebo isso porque a gente quase não briga, a gente conversa muito, a gente faz piada um com o outro. E às vezes, tipo, eu esqueço que ele é meu pai e penso nele mais como um amigo do que como meu pai. E isso faz o relacionamento melhorar muito. Isso mesmo, e da mesma forma que o Thiago é com meu pai, eu também sou. E a gente também é assim com a nossa mãe. E só para deixar claro, os nossos pais são separados e nós dois nos damos muito bem com os dois. Bom, apesar de você ser amigo dos seus pais, você tem que entender que eles ainda assim são autoridades dentro da casa. E isso não vai mudar. Você sendo amigo ou não dos seus pais, você tem que respeitar e honrar eles. E isso te traz muito mais benefícios. Obedecer também é uma coisa que precisa ser feita, porque eles são seus pais e eles sabem das coisas, eles são mais velhos que você, eles têm mais história do que você. E é muito melhor você ouvir os seus pais e obedecer, porque eventualmente você não quebra a cara. Você vai quebrar menos a cara, na verdade. Então isso é muito melhor para você. Nós que somos jovens sabemos. E sabemos o quanto é difícil você não respeitar o seu pai, mas de certa forma você não ser bruto naquela hora que você tá com a cabeça mais esquentada e, enfim, entre outras coisas. A gente sabe como é difícil e por isso que a gente tá aqui para te desafiar. Faz, tenta, obedece, não responde, tenha respeito pelo seu pai e você vai ver como que vai mudar. O seu pai vai começar a te tratar de uma forma diferente, a sua casa vai ser diferente, porque não basta só a obediência. O respeito é uma via de mão dupla. Então não adianta você não respeitar o seu pai e querer que tudo flua bem. Esse é o tema e espero que nós tenhamos ajudado você. Isso mesmo, não se esqueçam de correr no nosso Instagram para ver o sorteio que está rolando. Vão ter prêmios muito legais e eu garanto que vocês vão gostar muito. Então esse foi o nosso programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Te esperamos no próximo programa. Tchau! Se você está pensando em móveis sob medida, se liga nesta promoção. Pagamento parcelado em até 36 vezes. Ligue 19 2133 1913. Vista sua casa com a JPNR Móveis. Sua família vai amar. Muito bem, estamos de volta, estamos aqui fazendo o encerramento do programa e antes da gente encerrar eu quero te dar 2 dicas. Você que é empresário, nós temos espaços aqui no nosso programa para fazer a divulgação da sua empresa. Esse momento é um momento importante em que quanto mais você divulgar, mais você prospectar a sua empresa, você vai ter resultados. Então vem falar com a gente, vai ser um prazer ter você como um dos nossos patrocinadores. E falando em patrocinador, você que tem empresa, nós temos um parceiro que é a JPNR Energia Solar. A JPNR é uma empresa que ela produz projetos, ela faz o projeto da tua empresa, ela faz o projeto do quanto você gasta de energia e você vai economizar. O que você vai investir num projeto, e sempre tem financiamento bancário, o que você vai investir nesse projeto, você paga em 4 ou 5 anos com o valor que você pagaria de energia. Então vale muito a pena, entre em contato com eles, você vai ficar satisfeito.
Eu quero te agradecer. Hoje nós tratamos do tema que é relacionamento familiar, um tema muito abrangente e tem bastante coisa para a gente falar. A gente deve voltar nos próximos programas falando deste tema. Eu quero te agradecer, obrigado e até a próxima.